e 120 mil ovelhas, sem contar com a prata e o ouro. Querido, estava lá um presente, um sacrifício. E quando estava lá Salomão adorando, orando a Deus, diz que desceu fogo do céu, encheu o templo de fumaça. Os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé, tamanha a glória do Senhor. Em outras palavras, a Shekinah de Deus habitava naquele ambiente. E uma coisa eu aprendi, querido, e jamais irá duvidar do que Deus é capaz. Onde Deus está, algo acontece. Eu quero dizer nesta noite, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, Deus está querendo espaço na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Vai te preparando aí você, meu irmão, que foi convidado para estar neste evento de hoje à noite. Deus está dizendo: dá-me um espaço na tua vida, para que o meu nome seja glorificado. Então nós estamos aqui comemorando essa conquista, quando o pastor Marco tanto sonhou, juntamente com a igreja, orando, se preparando para entender a voz de Deus, ter o discernimento nas suas decisões. E eu vejo aqui, querido, depois da oração, Deus agora se revela para Salomão. Já era a segunda vez, porque outra vez Deus se revelou quando ele pedia sabedoria, quando ele pedia a orientação de Deus para administrar o povo. E Deus se revela para ele a Deus da sabedoria, da riqueza, e se tornou o homem mais rico. Depois de Salomão, não houve outro homem. Salomão escreveu os livros de Provérbios, Salomão escreveu o livro de Cantares. Querido, muitas pessoas se admiravam da sabedoria deste homem. E agora Deus chega para ele: olha, se eu cerrar os céus para não dar chuva lá na terra, e mandar gafanhotos para acabar com esta multidão, mas o povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, se eles orar, se converter e se desviar dos maus caminhos, então do alto dos céus eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse versículo 14 tem 4 verbos. Eu sei que o tempo hoje à noite não é suficiente para falar dos 4 verbos, até porque o meu vocabulário nesta hora fica muito pobre para falar desses 4 verbos com bastante profundidade. Mas eu gostaria de falar mais ou menos de 2 verbos desse versículo 14, o qual nós lemos de 2 Crônicas. Meus queridos amados, preste bem atenção quando ele diz: se o meu povo se humilhar, é o verbo que a pessoa se humilha. Tu se humilha, ele se humilha, nós se humilhamos, e assim por diante. A palavra humilhar, querido, ela é muito bem aceita diante da visão de Deus. Os irmãos sabem muito bem que onde tem a humildade, meu irmão, tem espaço para Deus operar para a glória do seu nome. Nessa introdução bíblica, o livro da promessa, ele pode ser classificado como promessa divina, porque quando ele diz: se o meu povo buscar se humilhar, ele está fazendo o que? Promessa. E tem as promessas condicionais e as promessas incondicionais. Por exemplo de promessas incondicionais são aquelas que acontecerão independentemente de qualquer circunstância ou ações humanas. Essa é as promessas incondicionais. Ela vai acontecer, como está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também, porque eu vou para o Pai vos preparar lugar, e quando eu vos preparar lugar, voltarei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Essa promessa, ela é incondicional, ela vai acontecer independente de qualquer circunstância. Essa promessa vai acontecer. Mas para a igreja, ele também faz promessa condicional. A condicional, querido, é esta que ele está dizendo: tem que haver uma ação humana. O crente sobre uma posição de se humilhar. Nós sabemos que há muitos exemplos na Bíblia. Por exemplo, aquele personagem, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, ele foi expulso do reino do céu pela questão de se exaltar, de querer ser maior do que Deus, e Deus o expulsou. Se for ver exemplo de muitos homens da Bíblia, como muitos outros
exaltaram, eles acabaram com o seu reino e eles, querido, perderam muitas coisas pela questão da exaltação. É isso que nós vamos trabalhar nesta noite, nesse raciocínio da humildade. A humildade, meus queridos, como eu falei antes, ela é bem vista e aceita na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer descobrir se tem alguém humilde aqui nesta noite? A humildade não se trata da aparência. A humildade não se trata, querido, da estética da pessoa, do calçado, da roupa simples, não. A humildade está falando de uma atitude de um cristão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e percebe se ele já deu glória para Deus nesta noite. Se ele já deu glória para Deus nesta noite, ele está dizendo que ele é humilde e reconhece que tem um grande aqui nesta noite que necessita, ou seja, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira condição, a condição da humildade. A palavra, querido, humildade, ela vem do latim. A palavra humildade no latim está falando de humus. Humus quer dizer terra, filho da terra, ou perto da terra. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela teve grandes conquistas, porque andava calçado com a sandália da humildade. Nós sabemos que a perseguição é grande. Muitos homens, querido, têm se exaltado, têm ficado inchados quando se depara com algumas conquistas. Aí eles passam a esquecer de Deus, achando que aquela conquista foram feitas pelos seus próprios, ou seja, adquirida pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. E na verdade está faltando humildade em reconhecer que tudo foi Ele que fez, tudo é dele e tudo é para Ele. Sem a presença de Deus, nós não conseguiremos nada. Tenho certeza que o pastor Marcos, ao chegar em casa, ele dobra o joelho agradecendo, porque quem fez esse grande negócio aqui não foi a capacidade intelectual do homem, mas foi sim a ação de Deus que operou. Meus queridos amados, a igreja, Jesus questionou muito sobre isso. Se você ver no capítulo 18 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, ele fala sobre uma parábola de dois homens, um fariseu e um publicano. Diz que o fariseu, ou seja, o publicano chegou e começou a se exaltar. O fariseu começou a se exaltar: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, e nem tão pouco como este. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Aí o outro veio e disse: Senhor, ser propício a mim, que sou pecador. Diz que ele não usou a liberdade nem de erguer os olhos para olhar para o céu. E no final da oração diz que na história da parábola, Jesus contando que aquele que se humilhou, ele foi exaltado. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? A humildade está relacionado em eu reconhecer que eu dependo das ações divinas. Você que está aqui nesta noite, que está correndo para um lado e para outro, já bateu na porta A, na porta B, já confiou no parlamentar, o parlamentar ganhou as eleições passadas, te prometeu, mas aparentemente nada está acontecendo ao seu favor. Deus está dizendo: o segredo é se humilhar e saber que Deus é o Senhor dos senhores. Ele está com a chave da porta na mão, Ele está com a chave da vida na mão. Ele está aqui nesta noite à disposição de todos aqueles que reconhecer a sua grandeza. No capítulo do Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 7, Jesus se levanta e diz: sem mim nada podeis fazer, nada podeis. Versículo 5 está dizendo: nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? A pessoa que não se humilha diante de Deus, a pessoa que não se dobra diante de Deus. Se humilhar é reconhecer as nossas fragilidades. Se humilhar é saber que eu sou uma pessoa impotente. Se humilhar é eu reconhecer que para me acordar pela manhã eu dependo muito mais de Deus do que o do despertador. Se humilhar é eu parar
humilhado. Se humilhar é você aceitar a ajuda de outro. O arrogante não aceita ajuda, o orgulhoso não aceita ajuda. E nesta noite Jesus está dizendo: meu filho, o segredo da tua vitória é você parar um pouco e pensar em Deus, que Deus está disposto a te ajudar. Deus está dizendo: receba nesta noite o calçado da humildade e esteja pronto o que Deus vai fazer na sua vida. Aqueles que se levantaram contra você, porque, querido, quando há um grupo de humildes, sempre existe um grupo dos arrogantes, porque pelo texto que nós acabei de citar sobre Lucas, está falando do fariseu e o publicano, são representativos de dois grupos. Mas nesta noite, só quem vai prevalecer, só quem vai ser exaltado, só quem vai ser honrado, são aqueles que estão calçados com a sandália da humildade. Se você chegou aqui nesta noite inchado, se chegou alguém dizendo que se eu estivesse fazia melhor, porque eu sou profissional na área, eu sou muito melhor do que fulano, eu sou especialista, nós não somos nada se não tiver a presença de Deus nas nossas vidas. Lembramos dessa verdade. O segredo de nós termos as nossas conquistas é nós reconhecermos que eu preciso depender de Deus. O Sermão da Montanha, no capítulo 5, no Evangelho de Mateus, Jesus disse: bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. A pobreza de espírito que Jesus está falando não está relacionada à área financeira, está relacionada com a atitude de humildade. É a pessoa ser pequeno. Eu me lembro, querido, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo sai para perseguir a igreja. Paulo monta no cavalo. Na época não era Paulo, era Saulo, e sai todo arrogante. E os irmãos sabem que no meio do caminho ouve-se uma voz, e uma luz muito forte brilhou naquela trajetória de Damasco. Queridos, Saulo no original significa dizer grande. Aí eu faço uma conjectura do texto, pastor Marcos, como se Deus olhasse assim e dissesse: espera aí, Saulo, grande aqui só tem um. Quem é, Senhor? Sou eu que sou grande, Saulo. Aí Deus derruba Saulo do cavalo. Aí parece que Saulo diz: mas por que tu está me derrubando do cavalo, Senhor? Que é para provar para você que eu sou grande. A partir de hoje tu não será mais Saulo, mas o teu nome será Paulo. Mas Paulo por quê, Senhor? Porque Paulo no original significa pequeno. Deus não trabalha com gente grande, Deus trabalha com gente pequeno. Por quê, pastor? Pequeno na atitude de humildade, pequeno na atitude de submissão, pequeno na atitude de ter fome da palavra. Por que Deus não trabalha com grande? Porque o grande se torna arrogante. O grande não quer ajuda, não quer vir para a escola dominical, não quer vir para um culto dessa qualidade. Ele se acha um tal, se acha, querido, rei da cocada. Aí Deus diz: grande aqui não, se tem grande aqui só é um, ele é Jesus de Nazaré. Seja Deus louvado aqui nesta terra, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paulo é pequeno. O pequeno, querido, ele reconhece a sua pequenez. Querido, eu me lembro que quando Gideão estava refugiado, fugindo dos inimigos, e agora Deus chega para ele: ser forte, homem valoroso. Mas como pode ser valoroso, Senhor, se eu sou o menor da minha família? Olha, os inimigos se levantam, e Deus chama ele para fazer, querido, um acordo a respeito de uma escolha. Ele tinha um exército de 32 mil homens para batalhas, mas os midianitas estavam lá prevalecendo. Olha, Gideão, vá lá e diga para os covardes e os medrosos que volte. E nessa palestra voltou 22 mil, ficou 10 mil. Talvez Gideão não estava entendendo nada, mas rapaz, eu tinha 32 mil, e agora o Senhor manda, vai embora 22 mil, agora que eu estou perdido. Aí, para surpresa de Gideão, o Senhor disse: olha, Gideão, ainda tem muita gente. Olha, leva para a prova do rio. Aqueles que chegar no rio se jogando, você coloca para um lado, e aqueles que levar água ao queixo, você coloca para o outro lado. Levar água ao queixo significa prudência, cuidado. E ali quem faz isso são os humildes. E ali ficou só 300 que foram prudentes. E agora Gideão ficou perturbado.
atribuir a minha glória, eles vão achar que a conquista veio pela força do seu próprio braço. Assim eu escolhi só 300 para saber que eu sou Deus, por mais pouco que seja, por mais pequeno que você seja, o Deus que você serve é um Deus grande para realizar coisas grandes. Vai baixando a bola aí, crente, vai descendo. Só Deus pode realizar na tua vida aquilo que você necessita. Se meu povo se humilhar, em outra tradução diz assim, ó: você que se diz que é meu servo, você que diz eu sou servo do Senhor, você tem feito uma análise, como é que tem sido as suas atitudes? Provérbio 15:33, ele diz que a humildade precede a honra. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vim com o profeta, pastor Marco, para profetizar aqui nesta noite. Eu disse: Senhor, eu vou dar lugar, vou fazer o que tu está me autorizando. Deus manda dizer nesta noite: continua nesta posição de humilde. Estão te acusando, estão te apredejando, estão olhando assim para você de lado, estão te rejeitando, não querem te valorizar. Tem pessoas aqui que dentro da família está sendo rejeitado, tem pessoas aqui que dentro da sua comunidade está sendo colocado de lado, está sendo esquecido, parece que não tem valor, está se tornando uma pessoa anônima, desconhecida aos olhos deles, mas acima das estrelas há olhos de fogo. João viu lá em Apocalipse um homem com os cabelos brancos, o seu semblante como o sol e os seus olhos como tocha de fogo. Tocha de fogo no original está dizendo aquilo que o pastor Marco não vê, Deus vê, e Deus está vendo nesta noite o que está acontecendo com você. Deus está dizendo: Satanás quer tirar as sandálias da humildade da sua vida, mas suporta mais um pouquinho, que daqui a pouco Deus vai agir ao teu favor. Dá uma salva de palmas para Ele. O pastor Marco, quando estava em outro galpão, em outro templo, eu não sei quantas humilhações ele passou a respeito do templo, mas ele perseverou, e Deus está honrando nesta noite para a glória do seu nome. Persevere, que nada está perdido. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: continue perseverando, nada está perdido. Jesus está atento para as pessoas humildes. Meus queridos, a palavra orgulho é na língua do latim, ou seja, no original, significa supérbia. A palavra supérbia está dizendo arrogância. E nesta noite Deus está dizendo: continue calçado com essa sandália da humildade. Você que tem pai, você que tem mãe, abaixe a bola, seja humilde, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Porque agora você terminou o fundamental, terminou o ensino médio, fez um curso, fez uma faculdade, se acha dono do seu nariz. Ei, abaixe a bola, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Você não ganhava nem um salário, porque hoje aumentou o seu salário, você agora está todo arrogante. Abaixa a bola, respeite o teu próximo, respeite o teu irmão. Jesus é digno de honra nesta noite, e a bênção de Deus está voltada para aqueles que estão na posição da humildade. Porque se esse meu povo, você que se diz que é meu servo, se você se humilhar, eu vou te dar vitória. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, Salomão, porque o povo de Israel era um povo, irmão, muito duro. Diz as expressões aqui que eu queria compartilhar com vocês a respeito da pessoa ser obstinada à arrogância, ao orgulho. Pessoas, querido, que era de dura cerviz, dura, está
noite Deus está dizendo: meu filho, deixa na minha presença, decline na minha presença, deixa Deus fazer, deixa Deus realizar. Essa arrogância, o orgulho, essa prepotência que muitas vezes alguém começa a alimentar, nutrir no seu sentimento, isso atrapalha. Eu conheço pessoas que eram tão humildes, pastor, aí depois que foi chamado para ser alguma coisa na igreja, porque agora é um presbítero, agora é cheio de arrogância, manda tirar a oferta, ele não quer mais tirar, porque agora se acha que é o presbítero. Meu irmão, vamos acabar com essa besteira. Grande só tem um, nós somos pequenos, nós somos areia. Em outras palavras, nós somos barro. O oleiro está aqui nesta noite para amassar o barro. Nós somos videira, nós somos galho da videira. A videira está aqui nesta noite. Nós somos servos. O Senhor está aqui nesta noite, e por Ele estar aqui nesta noite, eu reconheço que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, para a glória de Deus. Eu queria nesta noite dizer para você a respeito da humildade. É uma virtude. É uma virtude hoje. Há uma escassez muito grande no trânsito. A gente vê hoje as pessoas se degladiando. A gente vê hoje o país, pessoas querido, brigas banais por nada, por falta da humildade. A questão do galo, não sei se vocês conhecem a história do galo. O galo era tão arrogante, e ele entendia, pastor Marco, que o sol só nascia porque ele cantava. E quando ele cantava, batia as asas, diz é uma ilustração, diz que ele no meio do pulão, todo arrogante, o sol nasceu hoje porque eu cantei. Se eu não cantar, não tem sol. Em outras palavras, aquelas pessoas que dizem: se eu não estiver lá, não dá certo. Se a minha mão não estiver no negócio, vai dar errado. Meu irmão, se a sua mão estiver sobre esse negócio, há uma probabilidade de dar tudo errado. Ainda bem que tem a mão de Deus aqui, por isso está dando tudo certo, pastor Marcos. Está dando tudo certo, está dando tudo certo desse lado, está dando certo deste outro lado. No teu ministério está as mãos de Deus, na tua família está as mãos de Deus, nos teus sonhos está as mãos de Deus. Ainda que venha as tempestade, não vai prevalecer, porque lá tem as mãos de Deus. Mas teve um dia que ele passou o preço do galo, que o galo dormiu demais. Ele acordou tarde e o sol estava brilhando. Diz a história que o galo ficou doente. Ele começou a sofrer depressões, ficou deprimido, porque a vida inteira ele achava que por ele cantar um canto bonito, o sol nascia. Mas um dia ele, quando acorda, vê o sol brilhando, hein? Vê o sol brilhando. Rapaz, mas como é que pode? Esse tempo todo eu fui enganado, porque eu achava que era por causa do meu cântico que o sol nascia, e diz que o galo morreu. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Não é pelo seu conhecimento, não é pela sua força, não é pela sua aparência, não é pelo seu glória, não é pelo seu dízimo, não é pela sua oferta, é pela misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que está aqui nesta noite. Vai dar certo os teus sonhos, vai dar certo os teus projetos. Salomão, se o meu povo se humilhar, Salomão, se o meu povo orar, Salomão, se esse povo que se diz que é meu povo se converter dos maus caminhos, eu do alto do céu vou ouvir a sua oração. Não é uma oração, querido, umas palavras bonitas, bem penteadas, não. Ei, querido, é a misericórdia de Deus. Há um conceito entre a misericórdia e a graça. A misericórdia de Deus, pastor Marco, é tão grande que Deus não nos dá o que a gente merece. O que é isso, pregador? É verdade. Por nós ser pecadores, por nós ser faltosos, por nós ser negligentes, nós não merecemos nada da parte de Deus, porque nós somos homens cheios de falha, nós somos homens negligentes. Querido, é por isso que a misericórdia de Deus é grande. Ele não nos dá nada, porque o que nós merecemos, a troca das nossas fragilidades, das nossas desobediências, era muita peia, era muito chicote, era muita coisa ruim por causa das nossas atitudes. É aí que entra a graça. A graça está dizendo favor imerecido. O que é o favor imerecido? Aquilo que você não merece, aquilo que você não merece, aquilo que você não merece. A graça de Deus torna você merecedor. Levanta a tua mão, porque a graça de Deus te alcançou. Deus te alcançou para a glória dele. Se você se acha que é uma coisa, tira o chapéu para a graça.
Se você se acha que faz alguma coisa, tira o chapéu para a graça. O que é a graça que nós acabamos de falar? A graça, nós temos algumas definições no original do hebraico. Por exemplo, a graça ajudadora. É uma definição da palavra graça. Nesta noite eu quero liberar esta palavra, que a graça ajudadora já pegou os teus dados pessoais. Deus já está, querido, colocando em ordem aquilo que estava fora de ordem, porque a graça ajudadora já te alcançou. Cutuca ele de lado, ou ela diz: olha, a graça ajudadora já te alcançou. Não fique triste. Você que entrou nesta noite desacreditado, você que entrou nesta noite sem nenhuma perspectiva, receba esta palavra profética. A graça de Deus já pegou alguém aqui. A graça de Deus está olhando para alguém aqui. A graça de Deus já abraçou alguém aqui. A graça de Deus está manifestada nesta noite para a glória do Senhor Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu não quero ir mais adiante, mas eu queria atender a ordem de Deus no que Ele está me direcionando nessa noite. Deus está aqui nesta noite. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? É corrupto. A palavra corrupto, teologicamente falando, está falando natureza caída. A natureza caída, o que é? A natureza caída, irmão, é a velha natureza adâmica. A velha natureza só deseja o lixo desse mundo. Mas a graça ajudadora de Deus está aqui para mudar o histórico desta vida. Aleluia. Você que entrou nesta noite, talvez distanciado do Evangelho, Deus te deu uma oportunidade. Você se humilhou, mas depois você esqueceu da bondade de Deus. Deus está dizendo nessa noite para você: a minha graça está à tua disposição. Deus está me revelando que tem pessoas entre nós, e tem uma pessoa entre essas pessoas que já teve uma experiência muito profunda com Deus. Deus revelava, Deus usava, mas por conta de um acidente espiritual, esta pessoa, ela saiu da presença de Deus. E Deus está dizendo aqui nesta noite, hoje, a minha graça está aí, como sempre esteve. E é uma oportunidade para você que está aqui nesta noite. Não perca a oportunidade de se humilhar diante da presença do Senhor. Eu quero orar por pessoas que veio aqui nesta noite, independente do seu credo religioso. Eu quero orar por pessoas que entrou aqui nesta noite tão angustiada. Ela procurou refúgio dentro da família, que é um local ideal, e não encontrou. A pessoa que ela mais confiava, achando que era amigo, lhe decepcionou.